Pelo recorrente, município de Itajaí, falará o Dr. Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, ministro César Peluso, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral da República, é sempre uma honra estar nesta tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências, dessa vez com uma questão, a vida justa, menos controvertida, pelo menos do ponto de vista filosófico. O que se discute aqui é a constitucionalidade ou não da cobrança de imposto sobre serviços e, portanto, de ISS pelos municípios sobre as operações de arrendamento mercantil, sobre as operações de leasing. Eu falo em nome dos municípios de Itajaí e de Caçador. E como bem sabem vossas excelências, o ISS ao lado do IPTU é a principal fonte de receita primária dos municípios brasileiros em geral. As arrendadoras, todas associadas às grandes instituições financeiras, sustentam contra a cobrança do ISS duas teses. A primeira, a de que leasing não é serviço. E a segunda, a de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não incide ISS sobre as operações de locação de bens móveis e, portanto, supõem eles que esta jurisprudência possa favorecer o seu ponto de vista. Não tem razão, com respeito devido e merecido, em nenhuma das duas teses. E espero ser capaz de demonstrar isso a vossas excelências. No plano conceitual, o contrato de leasing, de arrendamento mercantil, é um contrato híbrido que agrega elementos do financiamento, da compra e venda e da locação. Mas é um contrato típico e, portanto, não se confunde com nenhum desses três outros contratos. E, portanto, é simplesmente imprecisa do ponto de vista técnico a equiparação entre arrendamento mercantil e locação de bem imóvel. E, em segundo lugar, leasing, arrendamento mercantil, é sim serviço, tanto na acepção contemporânea de serviço, oferta de uma utilidade, quanto na acepção tradicional, prestação de uma obrigação de fazer. Porque no contrato de leasing, a obrigação consiste em obter o bem desejado e em administrar o financiamento. E, portanto, claramente existe a prestação de serviço, diferentemente do que se passa na locação de bens móveis. Portanto, no plano conceitual, leasing é serviço, leasing não se equipara à alocação de bem imóvel. Vejamos agora, senhor presidente, no plano jurisprudencial, uma fotografia dessa matéria. Quando foi aprovado o Decreto-Lei 406, de 68, com a lista de serviços passíveis de cobrança de ISS, não constava o leasing, constava locação de bens móveis. Os municípios tentaram cobrar ISS sobre as operações de leasing. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, como arrendamento mercantil não constava da lista, e como arrendamento mercantil não é a mesma coisa que locação de bens móveis, não era possível a cobrança. Assentada esta jurisprudência, o legislador editou a Lei Complementar número 56 de 87 e depois 116 de 2003 para incluir na lista de serviços leasing, operação de arrendamento mercantil. Diante desta inclusão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido exatamente oposto, para dizer cabe ISS nas operações de leasing. E esta orientação se consubstanciou em uma súmula
aprovada em 1995, há quase 14 anos, súmula cuja dicção é a seguinte, número 138. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. E essa jurisprudência vigora de maneira pacífica no Superior Tribunal de Justiça desde então. Quando a jurisprudência se consolidou, as arrendadoras passaram a ter as suas sedes em cidades fantasma, onde não havia ISS, para se esquivarem do pagamento do ISS. E aí o STJ decidiu de novo para coibir a fraude e disse: o ISS é devido ao município de prestação do serviço e não ao município da sede. E, portanto, consolidou-se a posição do STJ no sentido de ser devido ISS sobre leasing e que o município credor desse tributo era o município da prestação de serviço. O STJ, por suas principais lideranças intelectuais, ministro Aripar Gendler, ministro Teori Zavascki, ministro Luiz Fux, pacificou este entendimento. Anos depois, no ano de 2000, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão por 6-5, no acordo onde foi relator o ministro Marco Aurélio, recurso extraordinário 116-121, o Supremo entendeu, por 6-5, que não cabia a cobrança de ISS sobre operações de locação de bens móveis. E o ponto de vista defendido pelo ministro Marco Aurélio foi no sentido de que, na locação de bens móveis, não existe diretamente, disse Sua Excelência, esforço humano. E por esta razão entendeu que não era legítima a cobrança. O ministro Celso de Mello, que também acompanhou o ministro relator, sustentou que não havia na locação de bens móveis obrigação de fazer e, consequentemente, entendeu que não poderia haver a cobrança de ISS, porque, na visão de Sua Excelência, sem obrigação de fazer, não haveria serviço. Pois é preciso dizer aqui que, no caso do arrendamento mercantil, no caso do leasing, nenhuma dessas duas teses é prejudicial à constatação de ser devido o ISS, porque aqui há prestação de obrigação de fazer e há prestação humana no sentido de obtenção do bem e no sentido de administração do financiamento. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma curiosidade histórica na posição das arrendadoras. É que ao tempo em que da lista só havia locação de bens móveis, elas sustentavam que não era devido ISS, porque leasing não é locação de bens móveis. E agora, como o Supremo entendeu que não cabe sob locação de bens móveis, eles sustentam que leasing é locação de bens móveis. E não há nenhum problema nisso, porque a parte não tem obrigação de ser coerente. Mas os tribunais, tanto quanto possível, devem preservar uma certa coerência na jurisprudência. Direito é integridade, dizia Ronald Dworkin. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, a tese central aqui sustentada, e penso que demonstrada, é: leasing é serviço, leasing não se confunde com locação de bens móveis. O Congresso Nacional, por 2 vezes, editou leis complementares, deixando claro que deseja a tributação do leasing por ISS, e o STJ já pacificou o seu entendimento. Uma última observação importante de ser assinalada é que, em dezembro do ano passado, numa medida provisória de número 449, de 3 de dezembro de 2008, que cuidava de parcelamento de dívidas tributárias e de remissão de dívidas tributárias, entraram 3 dispositivos lá no finzinho que, aparentemente, fazem um ensaio de instituir IOF sobre as operações de leasing. Um ensaio de instituir IOF sobre as operações de leasing, porque o dispositivo não é autoaplicável. A medida provisória, que cuida de outras coisas, diz o seguinte: esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação, exceto, e aí vem os dispositivos que cuidam do IOF, exceto quanto aos dispostos nos artigos 40 a 42, que passam a vigorar a partir da publicação do regulamento
a ser editado pelo Poder Executivo. De modo que a medida provisória previu um IOF que será eventualmente cobrado em algum lugar no futuro depois que vier a ser regulamentado. Eu nem vou discutir a questão do uso da medida provisória aqui. O que gostaria de deixar claro é que o que está em discussão nestes processos de relatoria do eminente ministro Eros Grau é a constitucionalidade ou não da instituição por lei complementar do ISS sobre arrendamento mercantil, matéria que o artigo 156, inciso 3 da Constituição, reserva para a lei complementar. E, portanto, ninguém haverá de cogitar que essa medida provisória tenha pretendido modificar o tratamento tributário nessa matéria, que seria um erro primário, porque a hipótese é de reserva expressa de lei complementar. Não pretendeu, nem poderia ter pretendido fazer. Mas ainda que se imaginasse isto, seria perfeitamente possível a convivência do ISS, previsto na Constituição e na lei complementar, e do IOF introduzido pela medida provisória. Há inúmeras situações em que são cobrados, na mesma operação econômica, ISS e IOF, em operações ligadas a contratos de câmbio, de crédito imobiliário e de factoring, para dar 3 exemplos que eu tenho conhecimento. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, as teses são a da constitucionalidade da cobrança do ISS, da total ausência de repercussão dessa medida provisória de dezembro sobre a situação posta sob jurisdição deste tribunal, remarcando que, com todo o respeito à posição divergente, esta não é uma dessas hipóteses em que o direito seja sequer polêmico. O direito me parece claro. Há muitos anos as instituições financeiras se insurgem contra este pagamento. Eu posso até entender, mas não tem nenhuma razão. E, portanto, os municípios de Itajaí e de Caçador pedem a este tribunal que, depois de tantos anos de inúmeras vitórias em todas as instâncias, este tribunal confirme a constitucionalidade desta receita, que é uma receita importantíssima para os combalidos municípios brasileiros e irrelevante para as instituições financeiras que se opõem. Muito obrigado. Pelo recorrido, o município de Caçador, perdão. Da segurança. Ela pediu para examinar isso melhor. Presidente, eu não sei explicar a razão, mas o voto confio na memória de o Vossa voto não Excelência. está aqui, sabe? Não Aguardamos. Não sei a razão. Pegou o processo? Ministro Carlos Veloso, boa tarde. Ministro, Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 24.073,